pastinaca pertence à família das Apiaceae e à espécie Pastinaca sativa. É uma planta bianual cultivada pela sua raiz. As pastinacas são na sua maioria de cor branca, mas de diversas formas e de adaptação diferente em função do tipo de solo e de clima. Polinização. A inflorescência das pastinacas é uma umbela composta de pequenas flores, geralmente hermafroditas. No entanto, os estames, órgãos sexuais masculinos, ficam maduros antes do pistilo, órgão sexual feminino. Por isso não há autofecundação dentro de uma mesma flor. Mas como as flores não abrem todas ao mesmo tempo, pode ocorrer autofecundação dentro da mesma umbela, ou entre duas umbelas da mesma planta. Existe também a fecundação entre umbelas de plantas diferentes. A pastinaca é alógama. São os insetos que representam o principal vetor de polinização, principalmente as espécies de dípteros, de lepidópteros e as joaninhas, geralmente atraídas nas umbelas pelos pulgões. A pastinaca pode também cruzar com a pastinaca selvagem. Para evitar os cruzamentos intervarietais, cultivamos duas variedades de pastinaca a uma distância de 300 metros uma da outra. Essa distância pode ser reduzida a 100 metros se existir uma barreira natural, como árvores ou arbustos entre elas. Podemos também utilizar o isolamento varietal com telas mosquiteiras abertas alternadamente. Ou com caixinhas de insetos polinizadores debaixo de um túnel fixo. Para essas técnicas, consulte o vídeo de isolamento mecânico no primeiro DVD, ABC da produção de sementes. O ciclo da pastinaca. O cultivo das plantas porta-sementes de pastinaca é idêntico ao cultivo destinado ao consumo durante a primeira fase do ciclo. As plantas porta-sementes irão produzir sementes apenas na segunda fase de cultivo. A germinação das sementes no início da primavera pode ser demorada, por volta de 3 semanas. Existem diferentes métodos para conservar as raízes de pastinaca destinadas à produção de sementes durante o inverno. Podemos tirar as raízes das futuras plantas porta-sementes da terra no outono. Elas devem ser selecionadas em função das características da variedade, da cor, da forma, do vigor. Limpamos o excesso de terra das raízes, sem lavá-las, e cortamos as folhas acima do colo da planta. Deixamos as raízes secarem. Depois, as armazenamos num local fresco como um porão.
Durante o inverno, é necessário observar bem e controlar as raízes para eliminar aquelas que apodrecem. Podemos também deixá-las no canteiro da horta. A pastinaca é uma planta das mais rústicas e pode ficar na terra durante o inverno mesmo nas regiões muito frias. O seu sabor até pode ficar melhor com a geada. Depois das geadas fortes, podemos tirar as raízes do chão para selecionar as futuras plantas porta-sementes. No início da primavera, as raízes são replantadas de tal maneira que o colo chegue ao nível do chão ou levemente enterrado, deixando 60 a 90 centímetros entre cada planta porta-sementes. Parece que uma plantação mais apertada das plantas porta-sementes reduz o número de umbelas terciárias, que possuem as sementes de má qualidade. Um mínimo de 15 a 20 plantas porta-sementes são necessárias para manter uma boa diversidade genética. A planta porta-semente de pastinaca é uma planta maravilhosa que pode alcançar 2 metros de altura nos anos de clima favorável. Por isso é geralmente aconselhado tutorar. A pastinaca produz diversas umbelas que não abrem todas ao mesmo tempo. A primeira umbela de cada planta, chamada primária, está na ponta do talo principal. As outras umbelas, que se desenvolvem a partir do talo principal, são chamadas de secundárias. As umbelas localizadas nas ramificações desses talos são chamadas de terciárias. É mais indicado colher as umbelas primárias, pois elas produzem sementes de melhor qualidade, e apenas se for necessário, as sementes das umbelas secundárias. As umbelas são cortadas com um pedaço de talo quando as primeiras sementes maduras começam a cair. Mas podemos começar bem cedo, porque elas são muito sensíveis e caem muito facilmente. Em todo caso, é aconselhado continuar a secagem em um local seco e ventilado. Extração, limpeza, conservação. Para a extração, esfregamos as umbelas com as mãos. Utilizamos luvas, pois as sementes liberam óleos essenciais que podem provocar queimaduras no contato da pele com o sol. Para a limpeza, utilizamos primeiro peneiras maiores, que seguram as sujeiras e deixam passar as sementes. E depois uma peneira fina, que segura apenas as sementes e deixa passar as sujeiras finas. Temos sempre que colocar uma etiqueta com o nome da variedade, da espécie, bem como o ano de colheita dentro do pacotinho, pois às vezes a inscrição do lado de fora se apaga. O congelador irá matar as larvas de parasitas contidas dentro das sementes.
As sementes de pastinaca têm uma capacidade germinativa de 1 ano apenas. Elas se conservam unicamente no congelador. 1 grama de sementes contém em torno de 220 sementes.